presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo. Hoje é o Dia Nacional da Imprensa e por isso estamos fazendo esse evento e nada melhor que falarmos com o jornalista. A pessoa escolhida foi o Roberto Cabrini. Vou fazer uma pequena apresentação do Roberto Cabrini, é considerado um dos principais jornalistas brasileiros, especializado em jornalismo investigativo, cobertura de guerra, de defesa de direitos humanos. Roberto Cabrini ganhou praticamente todos os prêmios importantes em seu meio, ESSO, Libero Badaró, Imprensa e outros. Foi correspondente internacional por 8 anos, em Londres e Nova York, fez coberturas em mais de 70 países, cobriu 5 Copas do Mundo, 5 Olimpíadas, atuou em 6 conflitos internacionais, como Afeganistão, Iraque, Israel, Palestina. Ele é de Piracicaba, onde começou a trabalhar aos 16 anos em sua carreira, numa emissora de rádio em jornais locais. Ingressou com apenas 17 anos na Rede Globo, onde desde cedo fazia reportagens para todos os telejornais. Teve uma passagem, trabalhou na TV Globo, Bandeirantes, Record e SBT. Recentemente lançou o livro No Rastro da Notícia, trazendo grandes reportagens que fez. Cabrini, para começarmos a nossa conversa, fique à vontade para fazer suas colocações. Quero inicialmente fazer uma pergunta sobre o jornalismo e a liberdade de imprensa. Está no mute, Roberto. Certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma boa noite a vocês. Doutora Marina, que trabalha com a gente no SBT, que é uma das profissionais mais brilhantes que eu conheço. É particularmente especial para mim poder participar de um evento na UAB. A democracia depende essencialmente de entidades como a UAB. O Brasil estaria muito distante de um processo de democratização pleno se não tivesse instituições como a UAB, com suas eventuais imperfeições, mas sempre à procura dos melhores caminhos, aqueles que possibilitam que toda a sociedade se expresse. Então, para mim, portanto, é essencialmente importante falar em um evento da UAB, porque pode-se medir o grau de democratização de uma sociedade pelo grau de jornalismo investigativo que ela possui. Pode-se medir o grau de democratização de uma sociedade pela plenitude com a qual instituições como a UAB, como todas as nossas mais diferentes esferas do poder trabalham. Essa intermitência dos poderes, essa independência dos poderes é absolutamente essencial para que a gente tenha uma democracia. E não há democracia sem imprensa livre. Nós estamos num dia muito especial, o Dia da Imprensa, e eu me sinto muito honrado em poder participar de um evento como esse, em um momento tão difícil do país, em um momento de polarização, em um momento onde nós assistimos uma clara ideologização da situação, do próprio vírus, da própria epidemia, da própria pandemia, e nós precisamos de reflexões. Essas reflexões passam pela liberdade de expressão, mas passam também pela criminalização daqueles que possam, eventualmente, ofender a honra de outros. Esse é um dos temas que nós estamos discutindo nesse momento. O outro que nós estamos discutindo nesse instante é como fazer jornalismo investigativo em um momento tão desafiador como esse, um momento onde o planeta passa por um dos seus instantes mais inquietantes. Com certeza, a história poderá ser dividida em 2 etapas, uma antes, outra depois dessa, em vários aspectos, no aspecto tecnológico, no aspecto de direitos humanos, no aspecto de ajuda mútua. Nós estamos desmistificando as noções de fronteiras. Antigamente, eu digo antes da epidemia, já parece que faz tanto tempo assim, que o mundo em apenas 3, 4 meses mudou drasticamente, as fronteiras eram mais notórias, eram mais decisivas. Hoje em dia, nós sabemos que fronteiras são relativas, são algo assim muito insignificante, porque o vírus não respeita fronteiras, o vírus não respeita ideologias também.
Da mesma forma, nós estamos assistindo a alguns progressos tecnológicos que provavelmente levariam anos, talvez até décadas, para acontecer. Tudo isso está sendo muito apressado. O mundo terá uma nova forma de existir, nós teremos uma nova normalidade, um novo jeito normal de ser, e tudo isso, em alguns aspectos, a gente vai ganhar, em outros, a gente vai perder. A resposta a essas duas perguntas, a gente vai mais ganhar ou mais vai perder, vai depender da maneira com a qual nós iremos administrar tudo isso. E uma administração sólida, uma administração transparente, uma administração salutar, passa pelo bom jornalismo. Eu não vejo uma humanidade mais solidária, uma humanidade que possa resolver de um modo geral e de ajuda, através da ajuda mútua, os seus problemas, sem que a mídia independente, sem que a mídia imparcial tenha uma parcela de contribuição muito grande. Portanto, estar aqui no Dia da Imprensa é uma honra muito grande, conversando com vocês, que falam todos os dias sobre justiça, que falam todos os dias sobre bens muito importantes para nós. Nós falamos todos os dias sobre o direito ao contraditório. Não existe jornalismo sem o direito ao contraditório. Não existe o direito bem executado, e vocês ouvem isso todos os dias também, sem o direito ao contraditório. Então, nós vivemos sob alguns princípios que são altamente importantes, que são praticamente insubstituíveis. Quando se fala em direito ao contraditório, a gente vai imediatamente lembrar de uma frase que é atribuída a Voltaire, mas que muita gente discute, né? Existem discussões de que não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei a morte, o seu direito de dizê-la, e jornalismo é sobre isso. É muito fácil, muito cômodo para jornalistas veicular as opiniões, os pontos de vista com os quais ele concorda. Quando nós saímos da redação, nós temos sempre uma grande tendência de ouvir as pessoas com as quais nós concordamos. Mas não existe jornalismo feito na plenitude sem que a gente ouça principalmente as pessoas com as quais nós não concordamos. A frase que foi cunhada e é muito conhecida como o bom jornalismo é aquele que apresenta os dois lados da moeda, é tão assim reluzente quanto irreal, porque nenhuma cobertura apresenta apenas dois lados da moeda. Uma cobertura apresenta muitos ângulos e todos eles têm que ser devidamente contemplados pelo bom jornalismo. É por isso que a gente está aqui, para permitir que todas as vozes, as minorias, e conforme eu dizia, aquelas pessoas com as quais nós não concordamos, todas elas sejam contempladas com o direito de serem ouvidas. Jornalismo é sobre isso. Quando se investiga, a gente também tem que ter noção de que a gente tem que ouvir as partes afetadas. Jornalistas não são donos da verdade. Jornalistas aprendem, os bons, pelo menos, logo no início das suas carreiras, é que o princípio da humildade é absolutamente vital. Como dizia Sócrates, tudo que sei é que nada sei. O bom jornalista é aquele que exerce a humildade e aquele que está sempre atento a possibilidades de manipulação. Não faltam aqueles que vão tentar manipular o jornalismo, né? Como disse Hiram Johnson, senador americano, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, o jornalista ele se depara todos os dias com coberturas onde um lado ou outro vai tentar manipulá-lo. E nós precisamos, acima de tudo, em um momento como esse, um momento de coronavírus, um momento de pandemia, um momento de ideologização de todos os assuntos nesse instante que nós estamos atravessando, lembrar que o bom jornalismo vai depender de uma tentativa muito importante de evitar a contaminação político-partidária. Enfim, esses são alguns dos aspectos que acho que a gente tem que chamar atenção num dia tão emblemático como esse, o Dia da Imprensa. Perfeito, perfeito, exatamente. E dentro disso, Cabrini, acho que essa questão da politização é muito importante, ser afastada das questões técnicas, da verdade, da busca, né, pelos fatos. É um fato que estamos numa crise sanitária, estamos vivenciando e que tudo indica será, como você disse, um grandes marcos da transformação da nossa história. Não devemos sair desse momento igual entramos. As relações sociais, as relações de trabalho, a própria educação, que já estavam em transformação, deverão ser permanentemente alteradas e de uma forma significativa. Assim, no tocante à liberdade de imprensa, o que estamos vendo é sermos afetados por uma avalanche de informações, de fatos, de opiniões de diversas fontes. Alguns dizem que é a infodemia,
estamos sofrendo. Como jornalista, há mais de 40 anos, como você vê essa transformação no jornalismo investigativo? Não só em decorrência deste evento global da pandemia, mas também em virtude da evolução tecnológica e deste farto acesso à informação que vem crescendo nesses últimos anos. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa discutir a essência desse termo, jornalismo investigativo. Na verdade, todo jornalismo deveria ser considerado investigativo. Entretanto, existem tantos exemplos de jornalismo unilateral, jornalismo tendencioso, que se convencionou se denominar de jornalismo investigativo aquele que se aprofunda. Mas, por essência, o jornalismo deve ser investigativo. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é particularmente desafiador, porque ele nos põe diante de um novo jeito de ser da humanidade, um jeito de ser onde todo e qualquer ser humano, em qualquer parte do planeta, praticamente consegue, pelas redes sociais, ter um nível de participação. Claro que nas sociedades mais fechadas, como na China, isso é mais difícil, mas não é totalmente inviável. Sempre existem aqueles que lutam pela verdade, conseguem burlar o establishment, conseguem burlar o sistema. Então, a gente precisa ter noção que, nesse instante, existe uma nova forma de praticar jornalismo. Durante muito tempo, a nossa profissão ela era um diálogo praticamente que poderia ser considerado um monólogo. Você falava, o público consumidor das suas informações não tinha o direito de rebater. Hoje em dia, em praticamente velocidade, em tempo real, você é confrontado. E isso é muito bom, porque isso democratiza a informação. Isso possibilita que mais vozes sejam ouvidas. É claro que nós pagamos também um alto preço. O preço das fake news, por exemplo. Hoje em dia, as fake news são uma realidade, as notícias são espalhadas de maneira falsa. Eu, recentemente, por exemplo, todo mundo sabe que eu tenho feito um trabalho muito pioneiro na cobertura da pandemia e tenho, entre os meus itens de prioridade, feito coberturas de superfaturamento. Mas outro dia, por exemplo, colocaram uma imagem de uma discussão minha com a prefeita e era uma discussão sobre superfaturamento de merenda escolar, um diálogo de 5 anos, como se fosse um diálogo feito agora com o prefeito de Macapá, onde eu também estava, ou seja, aproveitaram uma meia-verdade para induzir isso. Não me prejudicou, mas prejudicou o público. E me prejudicando o público prejudica a mim também, é claro, porque é uma informação não verdadeira. É claro que isso tem um viés ideológico, é para se beneficiar um determinado lado. Então, esse tipo de deformação, a gente precisa lutar. É claro que as pessoas vão questionar que os fake news não estão criminalizadas no Código Penal. Isso realmente é verdade. O que está criminalizado no Código Penal é a infâmia, é a calúnia, é a difamação, é a ofensa à honra. Tudo isso está previsto no Código Penal brasileiro. Portanto, a gente precisa ter muita atenção com o advento das fake news, porque elas destroem reputações, potencialmente. Mas, dito isso, eu sou totalmente contra a censura prévia. A sociedade tem que ter mecanismos para criminalizar aqueles que mentem, aqueles que ofendem indevidamente, aqueles que acabam com mentiras, com reputações. A sociedade tem que ter mecanismos para isso. Mas censura prévia, jamais a gente vai poder aplaudir. Nós lutamos durante anos pelo direito de se expressar, pelo direito de falar. E não vai ser agora, com esse tipo de deformação, é uma deformação, que nós vamos abrir mão desse direito da livre expressão. O advento das fake news, por outro lado, ele valoriza muito o jornalista de credibilidade. É muito comum que nós sejamos procurados pelo público para distinguir entre o que é falso e o que é verdadeiro. Portanto, cada momento da história da humanidade traz um determinado tipo de desafio. Eu me lembro perfeitamente, quando eu comecei na carreira, você saía nas noitadas, porque era nas noitadas que você conseguia as informações, você conversava com todo mundo e grandes furos surgiam na boemia. Jornalistas eram boêmios inveterados e até gostavam de tomar umas e outras com toda certeza, mas eles também produziam grandes matérias com esse estilo de vida. Eu lembro que, para você fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre a doutora Marina, se eu fosse entrevistá-la, eu tinha que encomendar uma pesquisa no DEDOC, no SEDOC, que ia demorar uma semana para ficar pronta. A humanidade mudou drasticamente. Quando você cobria uma guerra, por exemplo, era mais difícil você filmar, mais difícil do que filmar as imagens da guerra, era você chegar até o ponto do uplink, ou seja, até o ponto onde você poderia gerar até a sua reportagem, você conseguiria que ela tivesse acesso ao satélite. Eu lembro de ter que andar, ter que percorrer 3.000 quilômetros
para conseguir um uplink. Era um desafio muito grande. Hoje em dia, com um telefone celular, você cobra em tempo real e isso apresenta um admirável mundo novo. Esse admirável mundo novo, é claro que ele veio a um determinado preço também. Ele trouxe essa democratização da sociedade, o que é salutar, é muito bom. Jornalistas são confrontados com outras informações e isso é muito bom. O jornalista não pode se portar como dono da verdade, mas ele traz esse preço das fake news, onde reputações são destruídas. Mas eu acho que a sociedade vai descobrindo mecanismos de anular os excessos. E você tem sempre que contar com direitos humanos, com liberdade de expressão, para combater esse tipo de coisa. Então, nós lutamos durante décadas contra a censura, não vai ser agora que a gente vai abrir mão desse direito de expressão apenas por um momento onde atos errados, eu mesmo acabei de citar, em um momento onde eu próprio fui vítima, agora, há pouco tempo, mas para isso existem mecanismos para se democratizar. A informação tem que ser democratizada. As nossas instituições democráticas tem que ser devidamente privilegiado. O poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, a independência entre os poderes e a importância da imprensa. Não existe democracia sem isso. E eu me considero, antes de tudo, um grande combatente a favor do direito de democracia. A favor, inclusive, daqueles que pensam de forma difusa, aquela que eu penso. Esse é o ato nobre da imprensa, de permitir vozes discordantes, a de debater. O Brasil precisa de debates. Agora, debate com respeito, debate sem violência, debate de uma forma a gente poder avançar. É assim que eu vejo a nossa participação, a participação da imprensa e essa mudança drástica que a tecnologia tem trazido à humanidade. Perfeito, perfeito, exatamente. A gente sempre temas que pareciam que eram tão pacíficos como democracia e liberdade de imprensa sempre voltam nesse momento à discussão como se fosse algo a ser conquistado. E temos que ter muito claro que isso já foi conquistado e não podemos abrir mão dele, não podemos ceder neste momento, né? Então, e este é o momento do jornalismo profissional se mostrar o seu valor, mostrar que veio e mostrar que é feito de técnicas e fundamentos, né? Eu acho que como você vê hoje, Cabrini, o jornalista, como dizendo agora sobre o seu aspecto profissional, como você está vendo né, o jornalista hoje, nesses tempos, não só da pandemia, mas também nessa difusão de informações que existe? Dentro do jornalismo investigativo, eu imagino que hoje você deve ser tomado por inúmeras informações, denúncias, fontes, quer dizer, o método que se usava há um tempo atrás hoje está totalmente diferente. Como tem sido essa vivência? Eu diria que nunca um modo de vida mudou tanto para se tornar a mesma coisa, né? Porque no final da estrada, o que nós somos é contadores de histórias. Nós contamos histórias. A razão da nossa existência é a demanda que existe por boas histórias, histórias humanas, histórias imparciais. Enquanto houver uma demanda, enquanto houver alguém querendo que uma boa história seja contada de uma forma justa, de uma forma criativa, de uma forma conciliatória com o que a gente vive atualmente, vai haver uma demanda pelo nosso trabalho. É claro que tudo mudou radicalmente o nosso jeito de trabalhar. Mas, no final da estrada, quando muitos preconizam que vai acabar a imprensa, né? Porque eles usam como exemplos os parques industriais, os jornais mundo afora, que têm fechado, e são muitos os jornais mesmo, os meios de comunicação têm passado por grandes transformações, está tudo se transformando num grande exemplo de multimídia, né? O rádio tem imagem, o jornal tem imagem, o jornal tem escrita, o jornal tem o audiovisual, enfim, todos os meios de comunicação, a televisão tem escrita, todos os meios de comunicação convergem para um grande exemplo de mídia multiplataforma. É isso que está se transformando. Então, o jornalista que vai sobreviver é o jornalista que conseguir se adaptar a essa grande transformação tecnológica, conseguir manter intacta a sua capacidade de contar grandes histórias nesse mundo tão difícil que a gente vive. E, nesse instante, o grande desafio que eu vejo e que os grandes profissionais enfrentam é de não permitir a contaminação político-partidária. Essa é uma grande dificuldade.
No Brasil, mais ainda, não faltam exemplos de alguns setores que são contaminados, outros não. Eu acho que todos os veículos de comunicação, eles têm que abrir espaço para todos os ângulos da notícia e para todos os focos políticos. A gente tem que abrir espaço para a esquerda, para a direita, para o centro. Todas as vozes precisam ser ouvidas. O problema existe quando é declarado como jornalismo imparcial, aquele jornalismo que ele é nitidamente influenciado por este ou por aquele setor. Eu sei que isso não é fácil, afinal de contas, todos nós nascemos sob determinadas influências. Quando a gente cresce, os nossos pais, a nossa cidade, a nossa comunidade, tudo nos passa uma informação e que isso vai refletir quando a gente vai exercer a nossa profissão de jornalista. Quando a gente vai fazer uma pergunta, se eu vou entrevistar a doutora Marina, por exemplo, essa pergunta que eu vou fazer à doutora Marina, ela vai refletir a minha cultura. Queira ou não, a maneira que eu vou construir meu texto vai refletir os meus valores. Então, a grande dificuldade do jornalista é permitir que outras vozes que possam até, inclusive, entrar em conflito com aqueles valores com os quais ele foi criado, possam ser ouvidas. É muito fácil a gente seguir as nossas próprias tendências, os nossos próprios valores. Desafio é você abrir espaço para as vozes divergentes. Mas não há democracia sem isso. E não há bom jornalismo sem isso também. O jornalismo, muitas vezes, ele padece da chamada ditadura das gerações, né? Então, o que é a tal da ditadura das gerações? É o seguinte, uma pauta, ela é combinada, ela é estabelecida numa redação, o repórter sai para as ruas, não para descobrir o que está acontecendo nas ruas, mas ele sai para as ruas para confirmar uma tese previamente estabelecida na redação. Ou seja, ele não vai fazer jornalismo, ele vai apenas ouvir as vozes que interessam. Então, se eu entrevisto a doutora Marina e a doutora Marina contradiz a tese que foi estabelecida previamente na redação, desculpe, doutora Marina, mas a senhora não vai fazer parte da minha reportagem. Já se os outros doutores que estão acompanhando a nossa conversa aqui funcionarem bem para eu defender essa tese, então isso vai fazer parte da reportagem. O grande desafio do jornalismo é o repórter estar totalmente preparado para mudar radicalmente o pensamento dele mediante aquilo que ele vai encontrar na rua. Isso é o verdadeiro jornalismo, né? O jornalismo que não parte de uma verdade pré-estabelecida, independente daquilo que vai ser encontrado nas ruas. Você precisa ir até as ruas e nas ruas construir a sua verdade, evitando demonizações, evitando glorificações, encontrando o meio termo, né? Eu sempre digo, um dos capítulos do livro eu escrevi que não existe personagem jornalístico maléfico que não tenha algo que possa ser aproveitado. E não existe personagem que seja assim altamente altruístico onde não haja algo negativo. Os seres humanos são um conflito de ideias, são contradições, e tudo isso precisa ser refletido pelo bom jornalismo, evitando-se ou tentando-se combater ao máximo o preconceito. O preconceito é um dos piores inimigos do bom jornalismo. Muito bem. Quero aproveitar essa pausa para agradecer a presença da nossa ilustre diretora, doutora Margarete de Cássia Lopes, diretora secretária-geral adjunta. Por favor, muito obrigada por ter comparecido e fique à vontade de fazer as considerações, pode se manifestar, fique absolutamente à vontade aqui no nosso evento. Tá ótimo, então seguimos assim. Cabrini, e dentro disso que você está colocando, quer dizer, no fundo, quando você traz que qualquer jornalismo deveria ser investigativo, é porque não se parte só de opiniões, não se parte só de uma diretriz, se parte de fatos e apuração deles. Você pode explicar um pouco mais sobre isso para a gente, como jornalista, e aqui um público muito formado, tanto por alunos de jornalismo e também por advogados. E um pouco mais para frente, gostaria também de falar um pouco sobre direito de privacidade, que é algo que sempre, no jornalismo investigativo, leva a essa colisão de direitos, quando a gente pensa, essa tensão entre direitos. Avisando aos presentes, podem mandar perguntas, seja pelo chat ou também aqui pelo
pelas questões que estão aqui na barra, podem mandar, eu vou lendo as perguntas aqui para o Cabrini. Fiquem à vontade. Doutora, todo jornalista ele tem que combater a acomodação de se transformar num mero divulgador de press release. É muito cômodo você divulgar os números oficiais, é muito cômodo você divulgar o lado da autoridade, mas isso não se chama jornalismo. O jornalismo ele tem que contemplar o lado da autoridade, o lado oficial, mas ele tem que ter a sua própria investigação. Ele tem que ter a sua apuração paralela, porque não faltam autoridades em todas as partes do mundo que vão tentar manipular as informações. E cabe ao verdadeiro jornalista fazer a sua própria apuração. Às vezes, para confirmar aquilo que está sendo divulgado. Por exemplo, momento atual, os números que são divulgados. Até que ponto esses números mundialmente divulgados representam a realidade? Eles podem representar, mas podem também não representar. O jornalista ele não pode simplesmente se tornar um divulgador de documento oficial. Senão ele não precisa ser jornalista. Senão você põe ali qualquer pessoa, uma secretária, que é uma função altamente importante, não seria de nós sem as boas secretárias, mas uma secretária pode divulgar um press release, né? Com todo respeito à secretária. É isso que eu quero dizer. O jornalista tem que ser algo mais do que a simples repetição de um documento oficial. O jornalismo precisa investigar sem preconceitos, investigar evitando-se a contaminação político-partidária e, se possível, ouvir o maior número de ângulos possível naquela determinada história, ouvir o maior número de vozes possível num determinado acontecimento. Isso não é fácil, isso é desafiador, mas sem isso não existe jornalismo. Então, é isso que a gente precisa todos os dias ter em mente, que para a prática do bom jornalismo, ela exige você trabalhar muito, trabalhar intensamente, checar informações a todo instante, estar pronto para mudar de ideia. O bom jornalista é aquele que dá um determinado ângulo de um acontecimento e amanhã ele está pronto para mudar de ideia. O jornalista não pode ter compromisso com uma visão errada, ele tem que ter um compromisso com a verdade. A coronavírus, por exemplo, oferece todos os dias um ângulo diferente. O que era verdade há 2 dias não é verdade hoje, que não vai ser verdade daqui a um mês. E o jornalista tem que estar pronto para essa dinâmica da necessidade da constante apuração, principalmente sobre algo sobre o qual tanto se diverge, né? Eu já vi tantos cientistas divergindo, um fala uma coisa, outro fala outra, pessoas da mais alta importância, a própria Organização Mundial da Saúde inicialmente divulgou informações absolutamente erradas, como, por exemplo, que não havia necessidade de se fechar fronteiras, que máscaras só deveriam ser usadas por pessoas que apresentassem sintomas, ou que o clima quente não favoreceria a proliferação do vírus, ou que você só deveria procurar assistência médica quando você tivesse sintomas mais claros. Hoje nós sabemos que você precisa procurar o cuidado médico tão logo você identifique que você está contaminado. Hoje nós sabemos que o coronavírus ele se prolifera nos mais diferentes climas. Manaus, por exemplo, eu estive lá cobrindo isso, eu fiz questão de fazer uma cobertura de linha de frente, e Manaus foi uma cidade altamente contagiada e, de certa forma, ela se prejudicou por essa noção que se propagava, num determinado momento, de que climas quentes não seriam afetados. Manaus foi uma das cidades mais afetadas. Da mesma forma que hoje nós sabemos que o uso de máscaras tem que ser feito por todas as pessoas. Todos nós, se estivéssemos usando máscaras já desde o início, estaríamos em melhores condições, mundo afora. Então, muitas informações foram divulgadas. Hoje, por exemplo, a gente vai apresentar uma reportagem mostrando e questionando se não foi um grande erro ter permitido a realização do carnaval, quando já havia a decretação do estado de emergência e quando já se sabia que pandemias, evidentemente, só conseguem se multiplicar graças a aglomerações. Então, o poder econômico, muitas vezes, ele está inversamente proporcional aos interesses humanos. E nesta cobertura da pandemia, a gente viu inúmeros casos desse tipo. E, na verdade, a gente já deveria ter aprendido, né? Afinal de contas, nós estamos em contato com pandemias desde o século XIV,
na peste negra, que era replicada por uma bactéria e que aniquilou 1/3 da população da humanidade. Depois, em 1918, a gente teve a gripe espanhola, onde morreram aí perto de 50 milhões de pessoas. Os números são imprecisos, né? Alguns falam 35, até 75, os números não são absolutos assim. Mas no Brasil, por exemplo, morreram 35 mil pessoas, e com uma população bem menor que o Brasil tinha naquela época. Hoje, o Brasil já está com 30 mil pessoas, com uma população aí imensamente maior. Então, isso dá a dimensão da importância do que a gente está enfrentando. Mas o fato é que várias noções da maneira de proliferação das pandemias já eram conhecidas. E a humanidade pecou em vários aspectos através, inclusive, de instituições supostamente de alta credibilidade, como a Organização Mundial de Saúde, que várias vezes teve que mudar o seu discurso, que passou informações erradas, que teve aí, evidentemente, muitas discussões, muitos conflitos com China, ou com uma certa anuência com a China e com os Estados Unidos, enfim, tudo isso que a gente está assistindo aí mostra o quanto as informações verídicas muitas vezes foram negligenciadas à população. Perfeito. Estão chegando várias perguntas, eu vou juntar em duas perguntas que são afins para fazê-la. A primeira seria com relação a como o jornalismo pode amenizar esse momento de pandemia, que tem essa relação com essa investigação que é feita, com essa completude dos dados para levar a público. E aqui também tem uma outra pergunta da Alexandra Flávia, que diz: qual é a maior dificuldade do jornalismo neste tempo de pandemia, das novas condições de trabalho? Olha, eu sou totalmente a favor de você equilibrar ao máximo a cobertura. Claro que você tem que divulgar os números negativos, mas você, quando divulga o número de mortes, o número de contaminados, você tem necessariamente que divulgar também o número de recuperados. A sociedade, o mundo tem direito a ter a informação na sua plenitude. Da mesma forma que você divulga dramas, você divulga aspectos muito ruins. A gente, por exemplo, nós no Conexão Repórter fomos os primeiros a denunciar a falta de EPIs aqui no Brasil. Isso mudou a história deles, eles estão um pouco mais bem protegidos, mas ao mesmo tempo nós fizemos programas inteiros sobre pessoas que se recuperaram. Como elas se recuperaram, como elas conseguiram vencer essa negatividade. Eu acho que a cobertura precisa ter um equilíbrio. Ela não pode ter só o lado bom, nem só o lado positivo. Ela tem que ter o mundo de uma forma real. Para isso, você precisa, evidentemente, enfrentar essa contaminação político-partidária, mas você tem que, evidentemente, fornecer ao público também informações que demonstrem que a gente pode, sim, sair disso, né? O positivo tem que ser valorizado. Da mesma forma que a gente precisa o tempo todo estar divulgando o desenvolvimento de novos medicamentos, da vacina, que tem tudo para ter aí já a vacina sendo liberada para boa parte da população até o final do ano, no começo do ano que vem, os grandes laboratórios, a Pfizer, a Johnson & Johnson, enfim, tem 10 grandes laboratórios mundo afora. Inclusive tem um laboratório brasileiro, um núcleo de pesquisadores brasileiros que está fazendo um trabalho muito bonito também, ligado ao INCOR, e evidentemente tudo isso tem que ser divulgado. A gente precisa fornecer não só o problema, mas também tatear as soluções para ele. É assim que eu vejo o jornalismo. O jornalismo não pode apenas simplesmente ficar na identificação dos dramas e dos problemas que têm que ser mostrados, com certeza. Eles não podem ser negligenciados. Mas a gente precisa também apontar possíveis soluções e precisa estar o tempo todo atento para, inclusive, mostrar, olha, isso que era verdadeiro agora não é mais, esses são os novos caminhos. A gente tem que ter compromisso com a verdade. O tempo todo nós precisamos da humildade e, nessa humildade, fornecer informações reais, sem apontar o dedo, né? Quando a gente divulga, por exemplo, o carnaval pode ter sido um erro, a gente não está aqui querendo culpar esse ou aquele indivíduo, esta ou aquela personalidade política. A gente quer apenas fornecer ferramentas para que a sociedade possa fazer reflexões. Uma sociedade que faça mais reflexões é uma sociedade que comete menos erros. A outra pergunta, qual foi, então? A maior dificuldade, né? Dessa maior dificuldade dessa cobertura do jornalismo investigativo nesse tempo de pandemia. Sem dúvida alguma, combater essa tendência político-partidária, essa contaminação político-partidária que atingiu níveis que eu jamais assisti. Parece que a gente continua em época de campanha eleitoral. Então, isso contamina muito a cobertura, com certeza. Os discursos,
até, eventualmente, determinadas opiniões médicas podem ser contaminadas pelo político partidarismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, por equilibrar, ouvir vozes, muitas vozes, e ter sempre um senso de relatividade. Não podemos jamais deixar de esquecer que muitos interesses comerciais estão em jogo, muita gente está lucrando com esta pandemia, nós cobrimos muito e fomos o veículo que mais cobriu superfaturamento. O superfaturamento existiu, o superfaturamento é uma realidade, todos os dias têm sido divulgados aí exemplos de superfaturamento, existem pelo menos 7 grandes casos de superfaturamento, não vou citar os estados, mas existem 7 casos de superfaturamento. Todo mundo sabe que o subsecretário de Saúde do Rio foi preso, e nós sabemos, por exemplo, que o secretário, o ministro da Saúde da Bolívia, ele foi preso. O ministro da Saúde da Bolívia foi preso exatamente por superfaturar em 3 vezes. 3 vezes, poucos superfaturam em apenas 3 vezes, do que a gente tem visto aí no comércio de respiradores. E sempre fica aquela pergunta, né? Por que todos eles não se reúnem para determinar, olha, mais do que isso estão pagando? Por quê? Porque a negociação individualizada, ela favorece o superfaturamento. Da mesma forma que a gente também, as pessoas que podem estar ouvindo isso, podem estar achando que nós estamos querendo colocar uma culpa maior nos governadores em detrimento do presidente. O presidente cometeu erros importantes. O presidente, por exemplo, ele evidentemente deu maus exemplos. Toda vez que ele sai sem uma proteção devida, ele fornece maus exemplos, e isso tem implicações importantes na sociedade. O presidente, por exemplo, ele repetiu uma frase que somente foi dita pelo Drauzio Varela, que é um grande cientista, uma das pessoas que eu mais admiro, mas de qualquer maneira ele disse que se ele não foi vencido pela facada, ele não vai ser vencido por uma gripezinha. Isso, evidentemente, boicotou a nossa política acertada de distanciamento social. O Brasil, no começo dessa pandemia, ele estava em um caminho razoavelmente bom, mas essa distorção, essa discrepância entre o discurso de um ministro e o discurso de um presidente fez com que o distanciamento social fosse praticamente boicotado, e nós estamos pagando esse alto preço. Esse é apenas um fator. Outro fator, como eu disse, é o carnaval, as informações erradas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde. Não existe o culpado único, a gente precisa ter humildade e precisamos tentar avançar. Na verdade, o que mais falta no país, e cabe a nós jornalistas apontarmos, é um discurso de unificação. Se nós nos uníssemos os discursos e deixássemos a campanha eleitoral para daqui a pouco, a gente estaria em condições muito melhores. Essa disputa constante, de uma forma até desrespeitosa, só está custando vidas ao país, e o jornalismo tem que mostrar esse tipo de coisa. A gente tem mostrado, a gente não tem deixado de apontar erro de nenhum tipo de procedência partidária. A gente mostra erro do governador, erro do presidente, erro do ministro da Saúde, enfim, mas também mostramos acertos, né? A gente tem que ter um equilíbrio em apontar as coisas de uma forma justa. O grande desafio é que a gente seja justo sem cair na tentação ou da demonização ou da glorificação. Mas nesse ponto, Cabrini, algumas perguntas vieram, e daí faço, juntando algumas delas, a questão da neutralidade. Como manter o jornalismo neutro nessa pandemia, nessa politização, nessa radicalização das opiniões? Uma das perguntas que daí vou suscitar essa questão da neutralidade seria como o cidadão pode distinguir o verdadeiro jornalismo investigativo, sério, transparente, como você expôs e como você está fazendo, do jornalismo especulativo, tendencioso e político partidário, porque muitas vezes eles também vêm fundamentado em pesquisa, fundamentado em opiniões, em autoridades sendo questionadas. Como nós, cidadãos, nessa hora, podemos fazer essa análise crítica da notícia? Não existe total neutralidade, porque todos nós somos influenciados por esses ou por aqueles segmentos. Mas é a procura dessa neutralidade que faz da nossa atividade um ato nobre. Como é que se atinge essa procura da neutralidade? É um desses casos onde a estrada é mais importante do que o destino. Você nunca vai conseguir, a gente sofre. Todos os dias eu sofro, puxa, podia ter dado mais voz para esse segmento, esse aqui está um pouco exagerado. Todos os dias a gente sofre muito com esse tipo de coisa, procurando ser justo. E você nunca consegue totalmente essa neutralidade, porque ela é impossível de ser atingida na sua plenitude. Mas o ato que torna a nossa profissão nobre é a procura dela.
a procura incessante, a procura intransigente dessa neutralidade. Como é que se consegue isso? Ouvindo os mais diferentes segmentos, ouvindo todos os ângulos, todos os lados de uma determinada história. Quando você só privilegia uma narrativa, você, evidentemente, não está fazendo bom jornalismo. Você precisa ouvir todas as narrativas e, de modo geral, procurando não julgar, né? Quem tem que julgar é o amigo, o consumidor das nossas informações. Claro que a gente sempre tem a tentação da opinião, às vezes pode ser válido, mas a gente precisa diferenciar muito bem o que é a sua opinião, a opinião pessoal do repórter, daquilo que é informação. E a doutora citou muito bem aí, que muitas vezes essas tendências, elas vêm fantasiadas de informações científicas e que torna isso difícil de distinguir. Para isso é necessária muita atenção, para isso é necessária uma visão globalista, uma visão em que a gente tenha a noção de que nós estamos também em meio a uma enorme guerra comercial, onde muitos estão tentando tirar proveito dessa guerra comercial para lucrar. A gente precisa levar isso em consideração e relativizar determinadas instituições. Não é porque a OMS diz alguma coisa, o que a OMS, por exemplo, declara, tem que ser levado em consideração. É uma instituição importante, com certeza. Ela tem a sua credibilidade, mas ela não é infalível. Longe disso. Ela erra e nesse episódio aí, nesta pandemia, ela cansou de errar. Talvez a OMS seja a que mais tenha errado, mais tenha passado informações. E é a Organização Mundial da Saúde. É claro que isso vai replicar nas lideranças, é claro que os líderes políticos vão tentar jogar culpa para o outro lado. E cabe ao jornalismo enfrentar esse tipo de coisa e procurar veicular todos os lados sem emitir um julgamento final. Nós temos que ter a humildade de que todos os dias a gente tem que estar preparado para mostrar que um determinado pensamento que foi divulgado em um determinado momento não confere com a realidade. E assim que a gente procura estar bem com essa estrada, como eu disse, né? É um desses exemplos da humanidade onde a estrada é mais importante do que o destino. Essa procura da diversidade de opiniões, da pluralidade de opiniões, que faz da nossa atividade algo muito nobre. Perfeito. Aqui temos uma outra pergunta que quero fazer, é sobre a questão, com a proliferação da fake news e também a perda da confiança de grande parte da imprensa. Isso é uma coisa que está acontecendo hoje em dia, infelizmente está tendo essa perda de credibilidade. Como você enxerga a adaptação do jornalismo investigativo para seguir informando a população frente a essa desconfiança que foi gerada por uma parte da população com relação à imprensa? Em primeiro lugar, relativizando a decretação de que determinadas verdades são finais. Quando você divulga um número, você precisa fazer com que o público tenha noção de que aqueles números podem não ser reais. Nós não sabemos exatamente se nós estamos padecendo no Brasil, por exemplo, da subnotificação, que é uma possibilidade bem grande, ou da supernotificação. Por quê? Porque o Brasil realiza poucos testes. Os países que mais bem estão combatendo essa pandemia são os países com mais testagem. Singapura, Alemanha, enfim, são países que testam muito Coreia do Sul, são países que têm se dado bem. Por quê? Porque eles testam bastante. O Brasil tem uma testagem diminuta, uma testagem muito pequena. Isso faz com que a credibilidade dos nossos números seja altamente afetada. Então, a gente precisa passar para o público a noção de que essas verdades que são divulgadas como de uma forma aparentemente final, elas podem e devem ser questionadas. Elas podem até ser confirmadas daqui a pouco. Os números podem ser confirmados ou podem ser confrontados. A gente precisa ter noção de que estamos tratando de algo novo, um assunto sobre o qual eu já vi as maiores autoridades da medicina, as maiores autoridades da ciência divergindo. Em muitos aspectos, eu vi divergências. E isso realmente não foge dos jornalistas também. Jornalistas pensam, muitas vezes, de forma distinta. Políticos pensam, líderes pensam de forma distinta. A gente viu, por exemplo, o prefeito de Milão reconhecendo o seu erro, e aí que vem a atitude nobre, né? Ele que dizia que a Itália não poderia fechar, que Milão não poderia fechar, ele reconheceu que isso foi um erro. O Boris Johnson também reconheceu que errou. O próprio Donald Trump reconheceu que errou.
Estamos esperando que o presidente Bolsonaro faça isso em algum momento, né? A gente sempre tem a esperança disso. Que governadores também reconheçam seus próprios erros, porque todos eles têm cometido erros e todos eles têm cometido eventuais acertos também. Existem elogios a serem feitos tanto para o governo federal como para governos estaduais. Acho que a gente não pode cair nessa tentação muito simplificada da tentação da demonização ou da glorificação. Não se trata de demonizar nem de glorificar, se trata de relativizar, porque nós estamos diante de algo sobre o qual nós estamos aprendendo. E quando nós estamos aprendendo, isso requer humildade. Humildade para reformular conceitos e, inclusive, ângulos da cobertura, se for o caso. E, no seu caso, uma força e uma perseverança, né, na incessante busca da informação e dos fatos. Acho que toda a sua carreira, isso foi sempre muito mostrada nas suas coberturas. Essa busca incessante pela verdade por todos os lados, extenuado, né? O fato é extenuado para toda a população. Uma pergunta, saindo um pouco do tema da pandemia que foi trazida, sobre a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, ao seu ver, ela está subutilizada pelo jornalismo? Quais as dificuldades no dia a dia do jornalista obter informações oficiais e se a lei poderia ser acrescentar nesta busca pelos documentos, por informações oficiais? A sociedade tem direito às informações de forma integral. Nós, brasileiros, vivemos ainda o ranço da época do regime militar, onde as informações eram cerceadas, onde as informações eram tidas como uma ferramenta importante e se escolhia aquilo que a população podia saber, aquilo que a população não podia saber. Uma sociedade só consegue fazer escolhas marcadas pela sabedoria quando ela tem acesso às informações. Eu me lembro perfeitamente de um caso onde um secretário de segurança do estado de São Paulo, não vou citar o nome, não é o caso, mas ele defendia que era errado os jornalistas ouvirem líderes dessa organização criminosa que domina os nossos presídios. Ele dizia que era glamorizar o crime, que era glorificar o crime e que essas pessoas jamais poderiam ser ouvidas, até ser descoberto que essa mesma pessoa tinha ramificações com esse mesmo crime organizado. Então, uma sociedade, ela só tem a ganhar com as informações. O fato de uma sociedade receber uma determinada informação não significa que ela vai replicá-la. Quando você entrevista, por exemplo, um serial killer, ou você entrevista um corrupto, você não espera que a população replique esse comportamento. Você espera, sim, que a população aprenda a se proteger contra esse tipo de ser humano. E também eu parto do princípio que todo personagem, todo ser humano, por mais que você discorde dele, tem o direito de apresentar o seu lado da história. Quando as pessoas, às vezes, me dizem que determinadas pessoas não deveriam ser ouvidas, você não pode dar voz, você não pode dar espaço a essas pessoas, eu questiono muito as reais intenções de quem defende esse tipo de vista, porque a sociedade tem direito de receber todas as informações, porque se você não agir dessa forma, significaria subestimar uma das propriedades mais singulares e mais elogiáveis de um ser humano, que é o livre-arbítrio. Seres humanos têm o direito de decidir. Quando você entrevista essas pessoas, você dá à sociedade o direito de se proteger contra essas informações, eventualmente. E esse direito ao acesso à informação, ele é um direito que jamais deveria ser colocado em dúvida. Nós precisamos ter o direito de saber exatamente o que acontece no intramuros do poder. E eu vou além, eu também não acredito que essas reuniões palacianas deveriam ficar longe da sociedade. A sociedade tem que ter o direito de saber tudo. A transparência faz parte da nossa sociedade. Eu respeito quem pensa o contrário, quem fala em assuntos de segurança nacional. É um debate longo, eu entendo esse tipo de coisa, né? E jamais vou me colocar como dono da verdade. Mas entre a transparência e a seleção daquilo que a sociedade deve ou não deve saber, eu sou a favor da total transparência. Uma sociedade só tem a ganhar com transparência, uma sociedade só tem a perder com determinadas castas que escolhem aquilo que a sociedade deve ou não saber. Às vezes por boas razões, muitas vezes por interesses nefastos.
Então, isso que você disse, eu sou totalmente a favor, isso precisa ser agilizado, isso precisa ser desburocratizado, a sociedade tem que ter direito à informação total, às nossas decisões, porque só assim nós vamos conseguir tomar decisões melhores. O sistema democrático é um sistema profundamente sofrido, porque ele incorre muitas vezes em erros que a gente escolhe mal, eventualmente, mas ele é um sistema que ele se autoaperfeiçoa a cada instante. Mas para que a democracia realmente funcione, a informação é um vetor insubstituível. As pessoas precisam ter direito à informação total para que elas possam tomar melhores decisões e encaminhar melhor os destinos do país, sempre preservando as instituições democráticas. Eu sou assim, um defensor contumaz das instituições democráticas, da independência dos poderes. Todos os poderes têm que ter independência para funcionar, e também sou um defensor do raciocínio de que ninguém está acima jamais da Constituição. Perfeito, perfeito. Uma questão que vem aqui é sobre o risco de ser jornalista. Eu me lembro de uma frase sua, que eu acho que é o investigado não manda flores, que você já disse algumas vezes, e você sempre muito perto de situações criminosas, investigando por si, né? É memorável o acontecimento do PC Farias, não acho que, pelo menos a minha geração, não há quem não lembre, não se recorde disso, Georgina de Freitas, né? Então, assim, essa situação de se expor, de você tomar a frente da investigação e se expor, ir atrás, e você ronda por tempos, rondando essa rotina, rondando a vida dessa pessoa. Algumas perguntas vieram nesse sentido sobre o risco de ser jornalista. E emendando nisso, eu queria te perguntar também sobre a questão da guerra, quem cobriu guerra e quem cobre esse cenário de pandemia, como é a sua visão, essa dialética, essa situação hoje, uma guerra, né, como a Iraque, enfim, que você possa trazer aqui de exemplo, e essa situação que nós estamos, que não, pelo menos a minha geração não vivenciou? Olha, nenhum veículo de comunicação obriga o profissional a correr riscos. Eu nunca passei por isso, nunca vi isso acontecendo. O risco ele é assumido pelo profissional ao se dar conta de que vale a pena a relação custo-benefício. Se você correr aquele determinado risco, você vai obter uma informação qualificada que as pessoas precisam saber. É sempre algo que você precisa perguntar para a sua própria consciência se vale ou não a pena cobrir ou correr determinado risco. As guerras, elas oferecem muitos riscos, evidentemente. Eu conheço a frase aí que a senhora citou, porque realmente os riscos eles fazem parte de todo tipo de cobertura. Denunciados realmente não mandam flores. Denunciados, eles pressionam, eles processam, eles intimidam, eles ameaçam, não só você, como pessoas que convivem contigo. Então, você precisa decidir se você quer ou não exercer esse tipo de trabalho. É um trabalho que vai ter um preço enorme, um preço muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu sou um fiel crente de que nenhuma sociedade evolui sem que haja um jornalismo investigativo de alta qualidade, como tem sido praticado por vários veículos de comunicação. Nós temos grandes jornalistas no país, vários jornais, vários de televisão também tem, rádio, enfim, nós temos ótimos profissionais. Agora, uma guerra, eu lembro perfeitamente que até a guerra da Bósnia, se você levasse numa guerra um cartaz ou uma mensagem ali dizendo press, imprensa, você se sentia protegido. Mas depois da guerra na Bósnia, jornalistas passaram a ser alvos. Jornalistas passaram a ser alvos e franco-atiradores. No Iraque, jornalistas passaram a ser moeda de troca de sequestro. É verdade. E por que isso, na sua visão, Cabrini? Porque as pessoas passaram a se dar conta que nessa guerra da informação, aonde o acesso à informação, acesso à tecnologia, às redes sociais passou muito mais fácil, passou a ser altamente decisivo uma determinada imagem e passou a ser importante a propaganda de você prender ou sequestrar um determinado profissional ou até matar um determinado profissional para você vender a imagem de supremacia em relação a um determinado ideal. Tudo isso está altamente ligado à guerra ideológica, à guerra pelo poder, à guerra de ideias que sempre acontece em uma guerra.
Então, aquilo que antigamente se pensava que a imprensa era neutra e que estava lá para dar a informação da forma mais correta possível, foi desmistificado e jornalistas passaram a ser constantemente associados a poderes, a civilizações, a esquemas de geopolítica. Então, o jornalista passou a ser considerado um bem material daqueles que procuram manipular as informações de uma guerra. Quando você mata um determinado jornalista diante das câmeras da humanidade, você passa uma determinada imagem, uma determinada visão do mundo, uma determinada visão religiosa, uma determinada visão de poder, e isso passou a ser cada vez mais comum dentro da humanidade. E hoje, para você saber como cobre uma guerra, você precisa, em primeiro lugar, saber o terreno que você está pisando. A maneira de se cobrir um conflito no Iraque não é maneira de se cobrir um conflito no Afeganistão, que não é maneira de se cobrir um conflito nas Farc, na Colômbia, ou no Haiti. Cada lugar tem a sua peculiaridade. E quanto mais você puder conhecer de determinada cultura, mais possibilidade de sobrevivência você vai ter. Nada e ninguém vai te garantir sobrevivência total. Não existe isso. Mas se você entender mais o que está em jogo ali, souber falar e souber aquela cultura que muitas vezes você não concorda, e você tiver uma humildade em relação àquilo, eu já tive vários aspectos no Afeganistão, por exemplo, né? Quando a gente estava ali cobrindo a ascensão do Talibã, a gente filmou uma vila sendo totalmente dizimada pelas tropas, pelas forças inimigas do Talibã. Estamos falando de 1996, a ascensão do Talibã, e a gente fez imagens históricas, porque eram violações claras de direitos humanos, essa vila sendo dizimada, porque tinha dado comida aos inimigos do Talibã. Na saída, a gente foi interceptado. Graças a saber falar algumas palavras em pastum, poucas palavras, mas eu consegui, pelo menos, me comunicar e ser levado a um comando que falava inglês. Aí eu falei que a gente tinha se perdido, enfim, a nossa história acabou colando e a gente acabou sobrevivendo. E, melhor ainda, sobrevivemos com a imagem, que era uma imagem altamente importante em termos de violação de direitos humanos, né? Nada é mais nobre na cobertura de uma guerra do que a cobertura que mostra o quanto a população civil é exposta e injustiçada. A população civil é sempre a grande perdedora das guerras. Eu acho que a grande missão de um jornalista é mostrar o quanto a população civil está exposta. Vai aparecer gente que vai dizer, não, se você for com todas as proteções, capacete, colete, você vai estar mais bem protegido. Isso é verdade em alguns momentos, mas em outros você vai estar em lugares onde vai ter uma população de miseráveis ali e você vai estar como um ET, você vai passar uma arrogância. É como se você comunicasse para a pessoa, olha, eu mereço sobreviver, você não merece sobreviver. Então, é uma questão de conhecer onde você está pisando e entender que todos os ângulos têm que ser devidamente contemplados. Você não pode exigir que diferentes sociedades tenham o mesmo tipo de compreensão dos fatos e dos valores que você tem. Perfeito, perfeito. Ainda aqui, com relação a uma pergunta, a questão da influência do jornalismo televisionado, a pergunta do Abelardo, e quais os cuidados que o jornalista deve dar a fazer uma notícia que vai ter um impacto, seja nacional ou mesmo mundial. Quer dizer, essa responsabilidade do jornalismo frente às notícias que propaga. Checar as informações de uma forma obcecada e, em segundo lugar, citar fontes. Muitas vezes é difícil você ter a certeza total de uma determinada informação. Para isso, você precisa citar fontes. Olha, segundo determinada fonte, isso está acontecendo. Você, fazendo dessa forma, você faz uma forma mais justa, mais correta, mais profissional, porque em alguns momentos você consegue checar com total certeza determinados acontecimentos. Em outras ocasiões, você não consegue, pela dificuldade, pelo fato de estar em lugares inóspitos, é muito difícil você conseguir isso. Então, você precisa sempre citar determinados fatos, determinadas informações que você está dando, você precisa dizer a procedência delas, porque aí o público vai, evidentemente, entender até que isso seja transformado em um fato inquestionável. Perfeito. Aqui há uma pergunta sobre qual o limite da notícia sensacionalista. A pergunta está feita só dessa forma. Eu estou querendo aqui entender que como distinguir quando a gente diz um jornalismo sensacionalista, que quer impactar, e um jornalismo investigativo. Isso aí é bem simples, né? Na minha visão, isso é extremamente simples.
todo jornalista ele deve procurar se comunicar melhor com o público consumidor das suas informações. Então, você fazer um texto de uma forma criativa, você apresentar as informações de uma forma vibrante, isso faz parte do ato de comunicação melhor com o seu público, de não fazer a sua reportagem algo enfadonho, algo que encoraje a pessoa a desistir de chegar até o fim da sua reportagem. Agora, se isso implicar em mudar os fatos, aí nós estamos falando de um crime. Quando a pessoa muda os fatos, ela comete um crime. Então, se sensacionalismo representar mudar os fatos, trata-se de um crime, trata-se de calúnia, trata-se de um ato que tem que ser severamente combatido. Agora, se isso representar apenas uma maneira mais criativa, mais vibrante de você se comunicar com o seu público, faz parte das nossas atribuições. A gente tem que fazer histórias de uma forma interessante, de uma forma que seja fácil de ser consumida. E que eu já vi, por exemplo, exemplos de matérias incríveis, documentários, por exemplo, que até o 20º minuto era enfadonho e você não conseguia você não conseguia continuar. Aí no 20º minuto aparece um fato incrível, impressionante, e só, puxa, quantas pessoas não deixaram de ver essa matéria porque ela não foi devidamente roteirizada, né? Então, roteirizar bem uma matéria, dividir bem como é que você vai fazer, tanto no texto, né, na imprensa escrita, como no rádio, como na televisão, isso significa se comunicar melhor com o seu público, é nossa obrigação. Agora, alterar fatos é algo recriminável. Perfeito. Alguns alunos, acho que de jornalismo e de direito também estão perguntando o que conselho você daria para ter mais Cabrines pelo Brasil, né? E o que você também poderia falar para ter uma linguagem mais, como dar mais riqueza à linguagem coloquial no factual? A pergunta é nesse sentido. Como você dá essa riqueza num vocabulário acessível a todos, porque o direito de informação é da população, como você bem disse, né? A sociedade que tem o direito à informação. Como ela vai ter essa acessibilidade à sua informação, precisa vir numa linguagem muito palatável. Como obter isso, dando uma riqueza nesse linguajar? E os conselhos que você daria para estudantes para termos mais Cabrines no jornalismo? Bom, ter mais Cabrines significa sofrer todo dia para fazer uma matéria melhor, ter inquietação, ter um senso de, puxa, isso podia estar, faltou isso podia ter aquilo. Então, é um exercício, uma profissão sofrida também. Mas, ao mesmo tempo, é algo gratificante quando você consegue ajudar pessoas, né? Nada gratifica mais na nossa profissão quando você consegue promover justiça. Alguém que não conseguia ser ouvido. Recentemente, por exemplo, a gente mostrou um homem negro que foi acusado de um crime indevidamente. Através de uma grande investigação, a gente conseguiu mostrar que ele é inocente. Quando eu faço isso, eu ganho o dia. Porque uma pessoa... pelo simples fato da cor da pele dela, estaria presa durante 20 anos, hoje está em liberdade exatamente pelo bom jornalismo. Então, é um exemplo que me deixa assim, muito feliz. Ou a matéria da Igreja Católica, né, da pedofilia, onde tantas pessoas eram expostas a abusos sexuais e conseguiram ter voz. O jornalista ele não tem que ensejar ou sonhar com os prêmios. Ele tem que sonhar com a promoção da justiça. A gente ganha o jogo quando você faz da nossa profissão um veículo de justiça. Quando a gente faz o jornalismo um veículo de justiça, de que aquele que não tem voz tenha mais voz, de que aquele que não sabia determinado fato passa a saber desse fato, né? Porque o verdadeiro jornalista o jornalismo não é um ato de convencimento das pessoas. Eu não estou aqui para convencer as pessoas a pensarem como eu penso. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é fazer uma reportagem para que as pessoas, munidas de boas informações, possam tomar melhores decisões, mesmo que essas decisões, eventualmente, contrariem aquilo que eu penso. Essa é a nobreza do nosso ato. Então, o que eu falaria para as pessoas hoje em dia jamais desistirem do grande jornalismo, jamais desistirem da promoção de justiça, porque é isso que faz a nossa profissão valer a pena, é isso que faz a nossa profissão, de fato, contribuir com uma sociedade melhor. A outra pergunta qual foi mesmo? Essa foi a do Cabrines e a outra?
a questão da riqueza na linguagem coloquial para fazer a informação factual. Olha, isso é um fato muito importante, isso é muito importante, porque eu vejo as pessoas entre dois extremos. Ou escrevem na televisão ou na própria imprensa escrita de uma forma excludente, em que o público não vai conseguir entender o que elas estão comunicando, ou então o fazem com uma pobreza de vocabulário enorme. Nós, jornalistas, somos também educadores. Nós temos a função não só de passar uma informação, mas também a de educar. Educar não é só através das boas informações, como também a do uso correto das palavras. Quando a gente usa corretamente as palavras, e o português é uma língua absolutamente extraordinária, porque eu costumo dizer que não existem palavras que são sinônimos. Cada palavra tem uma gradação. Bonito não é belo, grande não é imenso. Cada palavra tem uma textura. Cada palavra tem uma gradação. Descobrir essas gradações é que tornam a nossa atividade de escrever um bom texto tão rica. Para isso, a gente precisa, sem usar de uma linguagem rebuscada, a linguagem é um instrumento dinâmico que muda. Você vê os grandes textos de um século atrás, eram textos que muitas palavras você não vai compreender, você vai precisar de um dicionário. Então, a língua ela é dinâmica, mas, por outro lado, ela não pode ser exercida, o ato de escrever um texto não pode ser exercido com pobreza de vocabulário. Eu vejo textos onde as mesmas palavras são usadas repetidamente, toda a matéria se parece com a matéria anterior, todo o começo de matéria é muito semelhante ao começo da matéria anterior, quando a gente tem que ter uma busca incessante de novas formas de se fazer textos, e também temos que ter a preocupação de dar essa gradação das palavras, né? De não cair na armadilha das mesmas palavras, de 200 palavras para se escrever todos os textos. A nossa língua ela é extraordinária, mas ela depende de que nós possamos transmiti-la para a população de uma forma rica também. Claro que tem que ter o meio termo. Se você exagerar, né, for muito rebuscado na sua forma de escrever, de se comunicar, você vai fazer um texto elitizado sobre o qual a população vai ter pouco entendimento. Você precisa se comunicar. O seu primeiro ato é se comunicar, passar a informação. Se você usar palavras essencialmente técnicas ou palavras rebuscadas de outros tempos, você vai estar falando apenas com uma parcela muito pequena da população. Quando eu faço uma matéria, eu não faço matéria só para advogados, eu não faço matéria só para atletas, eu não faço matérias para intelectuais, eu não faço matéria só para a Dona Maria, para as donas de casa. Eu faço matérias para o público do modo geral. A grande matéria é aquela que consegue transmitir informações importantes para a Dona Maria, para a dona de casa, para o cidadão simples, o cidadão comum, mas que possa ser percebida pela pessoa mais intelectualizada como um texto inteligente, um texto questionador, um texto que possa enriquecer a sociedade. Esse meio termo, a procura desse meio termo, esse equilíbrio com o qual a gente tem que se comunicar com as pessoas, é algo profundamente importante e pouca gente gasta tempo se aperfeiçoando. As pessoas precisam estar todos os dias procurando aperfeiçoar a escolha de cada palavra. Em cada oração, cada palavra que você vai usar, cada verbo, cada adjetivo, ele tem que ter o lugar certo no texto, e você precisa gastar um determinado tempo para que você possa não só fazer um bom trabalho, como possa também ajudar a sociedade, porque nós temos também a obrigação de ajudar a sociedade em todos os aspectos, não só naquele que é o mais importante, que é o de dar informação de qualidade. Esse é a nossa principal missão, mas é a nossa missão também educar e educar na linguagem. Então, acho que a gente tem que ter humildade e procurar constantemente se aperfeiçoar. Nós precisamos nos aperfeiçoar constantemente. Perfeito. A gente já está encaminhando para o final, vou fazer uma última pergunta, que é até um tema relacionado a uma audiência pública que fizemos na OAB sobre o sigilo da fonte. E quando fala em jornalismo investigativo, esse é um ponto extremamente importante, relevante, e que faz com que inúmeros fatos de interesse público venham à tona e possam, após isso, serem
investigados por autoridades policiais e competentes, né? Já tivemos inúmeros exemplos disso aqui no Conexão Repórter e também na sua carreira. Aqui foi feita uma pergunta do Otávio Henrique, justamente nesse sentido. Como fica o direito ao sigilo da fonte, constitucionalmente garantido, né? Mas neste ambiente agressivo em que estamos, como poder fazer a garantia dessa prerrogativa da atividade jornalística no ambiente investigativo. Aqui eu quero fazer até um pedido a todos os participantes, que na audiência pública, foi realizada recente, estamos recebendo proposições a respeito do sigilo da fonte. Então, se tenham, por favor, podem podem entrar em contato com a comissão, que venham isso, alunos de jornalismo, para que a gente façamos proposições. É um direito garantido na Constituição Federal, o sigilo da fonte, não só para o jornalista, porque ele é amplo, no mistério, na atividade, na profissão. Então, o advogado também tem o sigilo dele, que envolve cliente, advogado. O jornalista vai ter o sigilo dele, o médico tem seu sigilo. Então, estamos recebendo proposições nesse sentido. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, redes sociais, a comissão está tanto no Instagram, Facebook, estamos no LinkedIn, mande essas questões que vai ser muito rico aqui para a OAB. A OAB quer ouvir o cidadão. Nós estamos abertos à sociedade, ao que nós podemos servir. Não é uma entidade visada só ao advogado, mas sim uma prestação de serviço ao público. Então, eu vou fazer essa última pergunta para irmos ao final e depois deixo a palavra com a doutora Margarete para que possa fazer nossos cumprimentos e agradecimentos também por parte da diretoria da Ordem. Não existe democracia sem imprensa. Não existe imprensa sem o direito primordial do sigilo à fonte. Conforme a doutora lembrou, isso faz parte da Constituição. E isso tem que ser preservado. A gente costuma dizer que fonte a gente não revela nem sob tortura. Mas, até para isso, existe um limite. Qual o limite para isso? O limite da legalidade. Existem casos onde a fonte usa o repórter para esconder as suas próprias ilegalidades. É aquele caso onde um delegado, um promotor, um governante passa uma determinada informação para um repórter, ele dá um determinado furo, aí vem o segundo furo, ele passa a ter uma proeminência na profissão, mas aí ele passa a entender também que essas informações tiveram um custo. O custo é que você fechasse os olhos a determinadas atrocidades. O jornalista tem que preservar, até a última instância, a sua fonte, desde que ele não se torne refém da mesma, desde que ele não seja induzido a ilegalidades ou a encobrir informações absolutamente importantes da população e da sociedade onde ele está inserido. Até um determinado momento, até um determinado instante, você precisa de uma relação de extrema lealdade com a sua fonte. Não existe jornalismo investigativo sem boas fontes. Isso é fundamental. Eu costumo dizer, jamais prometa aquilo que você não pode cumprir, sempre cumpra aquilo que você prometeu. Mas, ao mesmo tempo, tome muito cuidado para não se tornar prisioneiro de uma determinada fonte. Às vezes é melhor você não fazer uma determinada reportagem, mas não assumir determinados compromissos de fechar os olhos para determinadas atrocidades, para determinados atos criminosos, em nome de ter informações privilegiadas. É uma discussão que constantemente a gente se depara no exercício da nossa função. Claro, nós temos obrigações com as nossas fontes e nós temos que protegê-la, mas eu faço essa ressalva. Tomem cuidado para não se tornarem reféns das suas próprias fontes, porque o objetivo do jornalismo é combater injustiça e não perpetuá-las. Muito bem, perfeito. Tem inúmeras outras perguntas, teríamos inúmeras outras conversas para serem feitas. Eu quero fazer aqui, e pessoalmente, a indicação do livro do Roberto Cabrini, No Rastro da Notícia, com histórias incríveis do que ele já passou ao longo da carreira dele, muito bem selecionada e muito bem narrada. Vale a pena fazer esse aprofundamento dessas questões, que é um patrimônio do jornalismo. Passo a palavra à doutora Margarete, para que possa, em nome da direção, da Ordem, nossa diretora secretária-geral, adjunta, possa fazer também um agradecimento. Boa noite a todos. Eu aqui agradeço imensamente
ao trabalho da Marina, que é presidente dessa comissão, que tem um trabalho comprometido. Brilhante condução, doutora Marina. É um prazer imenso trabalhar com você e dizer a você que você nos presenteou com também o excelente, espetacular ser humano, profissional, que há muitos anos contribui para a sociedade brasileira. Roberto Cabrini, sou sua fã, acompanho todos os seus noticiários, as suas notícias, porque sinto em você um alinhamento de valores. Quando você estava a dizer aqui que você busca justiça, estou quase pensando que você não é um jornalista, é um advogado e uma advogada absolutamente consciente com a sua missão. Essa missão que é realmente do verdadeiro ser humano, do ser humano que está a trabalhar, faz o que ama, Roberto, está em todos os seus poros, a gente observa em cada atenta palavra, em cada sedosa palavra da sua comunicação, que você gradua com brilhantismo, porque faz isso com o coração, Roberto, faz isso com amor, e é só isso que vale a pena na vida da gente. Quando as pessoas perguntaram do risco, eu fiquei bem pensando, né, que ao acordar nos assumimos o risco daquele dia, e se nós passarmos uma vida inteira não lutando por aqui, acreditamos e não fazendo o que amamos, não valeu a pena. Se no dia de hoje não aprendemos nada, esse dia não valeu a pena. Então, agradeço de coração, a Ordem dos Advogados do Brasil clama por um novo evento, viu, doutora Marina? Vamos fazer um evento com a questão da audiência pública, que no ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu agendar, alinhar as agendas, mas vamos trabalhar isso, porque com certeza o jornalismo e o direito são forças vivas, e eles são os sustentáculos e a fundação da democracia, o fundamento. Não existe imprensa, democracia sem imprensa livre, falou muito bem, reafirmou todos esses valores, trazendo isso num anseio de que nós podemos ter esperança para um dia melhor, e que nós lutamos há tanto tempo, né? Nós só temos 32 anos praticamente, jovens dessa democracia, mas não podemos deixar que retrocedam as nossas conquistas civilizatórias. Roberto, pelo exemplo de ser humano, pelo exemplo de profissional, e saiba você que eu moro a 700 quilômetros da capital, numa pequena cidade do interior, mas compartilho com todos vocês com essa democratização do conhecimento, da informação, que é isso sim, informação faz com que todos vivam bem e melhor. Informação séria nos promete um amanhã, nos promete que podemos acreditar que virá o melhor. Então, muito obrigada a vocês todos. Em nome do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, de toda a diretoria, Roberto, gratidão a vocês. Obrigada, Marina. Obrigada e parabéns pelo evento. Excepcional. Muito obrigada, Margarete, pela sua presença e pelo apoio da Ordem nessas discussões. Roberto Cabrini, não só minha admiração, mas o meu agradecimento sincero por ter topado de primeira a participação hoje no Dia Nacional da Imprensa. Assim que fiz o convite, foi aceito esse desafio. Sei que você está produzindo programas com recursos até mais restritos nessa época de pandemia e com a produção normal acontecendo. Então, conseguiu esse horário aqui para a gente. Muito obrigado. As mensagens são todas elogiosas, sendo que foi um debate riquíssimo. Vai ficar disponível no canal do YouTube, porque essa agenda de horário nem sempre é fácil para todos assistirem. Cabrini, muitíssimo obrigada. A conversa foi muito importante. Temos que deixar muita transparência. Hoje o tema é compliance. Nós temos que fazer um jornalismo compliance. Por que não? O compliance tem que adentrar em todas as áreas. O jornalismo também precisa ser. Então, muito obrigado pela participação. Foi uma honra, um prazer tê-lo aqui comigo. Agradeço imensamente e passo a você para o encerramento. Olha, eu quero dizer que me sinto muito honrado dessa conversa. Se eu não fosse jornalista, fatalmente eu seria advogado. Eu tenho uma grande admiração por essa profissão, pela luta pelos direitos humanos, a luta por justiça. Então, eu me identifico muito com aquilo que vocês fazem. E não existe jornalismo investigativo sem um grande departamento jurídico, né?
A doutora Marina tem sido uma grande parceira aí em tudo que a gente consegue fazer. E o doutor Marcelo também está aqui na plateia. Doutor Marcelo é um brilhante profissional, parceiro. Eu tenho a honra de dizer que não existe jornalismo investigativo sem receber processos, faz parte do jogo, mas nós nunca perdemos uma causa. Por quê? Porque a gente obedece às regras fundamentais do direito ao contraditório, de exibir provas, enfim, de saber os nossos limites, os limites da nossa atuação e também a importância do debate, o debate democrático através do bom jornalismo, contemplando todos os pontos de vista. Mas isso seria impossível sem um grande departamento jurídico, né? E a doutora Marina, o doutor Marcelo são pessoas incríveis. Se o Conexão Repórter está completando hoje 10 anos, ganhando os principais prêmios do jornalismo, esses prêmios são estendidos ao nosso departamento jurídico, porque em muitas ocasiões, nas ocasiões mais difíceis, o nosso departamento jurídico estava ali, nos incentivando, nos dando total retaguarda, e eu sempre aprendi muito sobre as visões, aprendi muito sobre aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso fazer, e é uma parceria, né? Um grande departamento de jornalismo, ele só funciona tendo essa parceria de grandes advogados com essa visão humanística. O que eu admiro muito na doutora Marina, na doutora Margarete, no doutor Caio, essa visão humanística. Eu sou um grande defensor do ser humano. O ser humano é a nossa grande matéria-prima. Não existe jornalismo sem o ser humano. O ser humano, que não é aquele necessariamente que detém o poder, é o ser humano anônimo, muitas vezes, e eu não deixo passar nenhuma oportunidade de conversar com o cidadão comum, porque o dia que eu perder a sintonia com o cidadão comum, eu vou perder a sintonia com os objetivos da minha profissão. Então, hoje foi muito especial poder fazer esse bate-papo na OAB, porque não existe democracia sem uma OAB atuante, sem uma OAB vigilante, e por isso eu me sinto gratificado de, no dia da imprensa, poder fazer um bate-papo na OAB. Eu acho que tudo se encaixa perfeitamente quando a gente fala sobre democracia. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Recebo os agradecimentos, não como jurídico, mas pela advocacia, porque é isso que você diz, o jornalismo e a advocacia se entremeiam e são necessários como alicerces para avançarmos numa democracia sólida, numa participação popular, numa sociedade mais informada. Então, recebo esse agradecimento, não só como jurídico, é claro, por toda a equipe aqui presente do jurídico, mas em nome da advocacia. Muito obrigada, Roberto, muito obrigada aos presentes. Posso atrapalhar, Marina, só um minutinho? Claro. Eu gostaria de parabenizar todos os profissionais sérios da imprensa, toda essa profissão maravilhosa que vocês fazem de levando a notícia. E só trazendo uma informação assim do presidente, que eu acho que é a cara do Roberto aí. O jornalista e o advogado, nós damos voz a quem tem o poder, que é o cidadão. E é o cidadão anônimo mesmo. Nós estamos representando, defendendo as pessoas. Parabéns, viu, Roberto? E Marina, parabéns, porque esse elogio que você faz, Roberto, é total verdadeiro. Essas pessoas são maravilhosas, são profissionais éticos, respeitados. Parabéns, viu, Marina? O trabalho é para levarmos... Não, é um trabalho da comissão levarmos essas diretrizes, esse conhecimento jurídico também da área para todos e para jornalistas que não têm sempre o apoio do departamento jurídico estruturado, para que possamos fazer isso uma missão também para a profissionalização, como um valor para a sociedade. Doutor, eu gostaria até de fazer uma homenagem, a senhora citou muito bem, né? Nós temos no Brasil grandes profissionais, e a gente tem que citar todos eles, todos os grandes veículos. O que seria do jornalismo investigativo sem grandes matérias da Veja? O que seria do jornalismo investigativo sem grandes matérias da Folha de São Paulo, do jornal o Globo, enfim, do Estado de São Paulo? São grandes veículos das nossas televisões. Eu comecei minha carreira na TV Globo, que tem um grande departamento de jornalismo, também jornalismo investigativo, a TV Record, a Bandeirantes, a Rede TV, enfim. Nós temos que citar todos os veículos porque nós precisamos dessa pluralidade, nós precisamos de muitos jornalistas com diferentes visões, porque só assim a gente promove a democracia através do nosso trabalho. A democracia através do trabalho da imprensa só é promovida através de diferentes visões. E cada veículo tem uma visão
diferente, uma visão diferenciada, e tudo isso entra numa grande composição de fazer do nosso país algo mais democrático. Parabéns, isso mesmo. Parabéns, perfeitamente. Com essas palavras, mais que suficiente, encerro então o nosso webinar. Jornalismo investigativo nesses tempos, com a presença do Roberto Cabrini. Muito obrigada a todos os presentes e se cuidem. Vamos superar essa fase com saúde. Muito obrigada, boa noite.